Graça e paz, queridos. Amém? Certo. Isso mesmo. Controla aí o volume do microfone. É uma honra poder estar aqui à frente, podendo compartilhar a palavra de Deus. É um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Falar de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, é algo muito sério. Algo muito sério. Eu convido você então a refletir comigo nessa noite, para que juntos possamos ser ministrados por Deus. Um texto que está lá em Provérbios, em seu capítulo 25, versículo 28. Provérbios, capítulo 25, verso 28. Como o pastor disse, a igreja ainda tem mais uma atividade hoje, o culto das primícias. Então acredito que a gente vai conseguir sermos ministrados por Deus num momento breve, para que você possa voltar aqui depois e participar do segundo momento. Provérbios, capítulo 25, verso 28. Acompanhe atentamente na sua Bíblia, mesmo assentado, a palavra de Deus que diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vou ler novamente. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos por um instante. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, que é santa, que nos ensina, que nos ministra, que nos dá a direção dos céus. E nós clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai, que toda a direção do homem caia agora por terra e venha superabundar, ó Deus, a direção dos céus para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, é um texto bastante conhecido, esse que se encontra lá em Provérbios, capítulo 25, em seu versículo 28, onde ele diz que aquele que não tem domínio próprio é comparado a uma cidade derribada, que não tem os seus muros. A gente lembra o quanto o povo de Israel sofreu quando os muros de Jerusalém foram derribados. Aquele povo vivia em meio à tristeza. Vocês lembram do momento de reconstrução dos muros de Neemias? Depois você leia, novamente, ou talvez leia Neemias, e deixe Deus ministrar o seu coração acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém. E ali Neemias vai dizer que o povo naquele momento, quando não haviam os muros da cidade, eles estavam assolados, tristes, porque existia insegurança e medo por parte daquele povo. Ao contrário, hoje no nosso tempo, naquele tempo o povo vivia de conquistas e perdas, de territórios, de reinos e assim por diante. E a palavra de Deus diz então aqui acerca do domínio próprio, e quando nós falamos de domínio próprio, vem à nossa mente o texto que está lá em Gálatas capítulo 5, em seu verso 22, que fala acerca do fruto do Espírito. E uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio, é a temperança. Eu e você precisamos, em Deus, sempre ter o domínio próprio. Repita assim comigo: em Deus,
eu preciso ter o domínio próprio. Querido, e o domínio próprio, ele vai então nos auxiliar a conseguirmos, assim como a Dinair colocou aqui no início do culto, administrarmos as nossas emoções. Porque muitas coisas permeiam as nossas vidas que mexem diretamente com as nossas emoções ou os nossos sentimentos. Eu não quero entrar aqui na diferença entre emoção e sentimento e assim por diante, não. Mas vamos tratar de um modo geral. Vários fatores externos influenciam diretamente as nossas emoções e sentimentos. A psicologia vai ensinar, na sua grande maioria, que existem 4 elementos básicos que a gente nasce com eles, e que eles fazem parte continuamente das emoções, que é o amor, a tristeza, a raiva e o outro. Alguém quer ajudar aí? Amor, tristeza, raiva e o medo. A gente percebe isso muitas vezes quando a gente atentamente acompanha o desenvolvimento de uma criança. A criança de 1 ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela não sabe o que é medo em sua franca consciência, mas ela sente medo, a gente percebe isso em alguns determinados momentos. Então, a psicologia ela mostra isso, mas também não é, minha tarefa aqui é falar acerca disso. Mas algo que me chamou a atenção também foi que, segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, é que de 1 a cada 2 pessoas, elas já tiveram ou vão ter problemas emocionais. E esses problemas emocionais, a pesquisa diz que estão relacionados, infelizmente, à depressão, à ansiedade, doenças psicossomáticas, transtornos alimentares, síndrome do pânico. Olha só, querido, nem olhe para o lado, porque se 1 de cada 2 pessoas já passaram, vão passar por isso, ou é ele ou é eu. Tirando a pesquisa de lado, a gente tem que se apegar realmente em Deus, porque a nossa geração, infelizmente, é uma geração doente emocional. Infelizmente. Assim como a gente tem sido ministrado aqui nessas últimas quartas-feiras. Querido, a personalidade, de acordo com a psicologia também, e existem aqui talvez algumas variações, mas eu acho essa até mais fácil de entender, ela é dividida em temperamento e caráter. O temperamento a gente pode dizer que é algo genético, a gente traz desde o nosso nascimento, isso pode ter sido criado, ouvindo de raízes como os nossos pais, família, etc. E a gente também sabe que existem 4 tipos de temperamentos, vocês lembram? Sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. O temperamento, diz a psicologia, e eu discordo, ele não pode ser mudado. Se eu creio num Deus que tudo pode, eu acredito que ele pode ser mudado.
Amém? Assim como o caráter. O caráter, faz parte ali, são características então da pessoa em que ela demonstra a sua fidelidade, a sua seriedade e assim por diante. Mas o nosso temperamento, ou os nossos temperamentos, eles também estão intimamente ligados às nossas emoções. Então eu preciso conhecê-los. Eu preciso me conhecer para que eu possa orar de forma específica a Deus, para que nós possamos ser transformados, para que eu possa ser transformado. Amém, querido? Mas nós vamos nessa noite, estudar 3 textos bastante conhecidos da palavra, para que a gente possa entender um pouquinho acerca do que é inteligência emocional. Eu creio que muitos aqui já leram alguns livros do Augusto Cury. Ele trabalha bastante psicologia em seus livros. Em alguns deles ele vai falar acerca da inteligência emocional. E hoje empresas têm falado muito isso, principalmente a gestores, como um gerente, como um gestor vai trabalhar com tantas pessoas, com tantas emoções diferentes. Então, Deus tem dado graça a algumas pessoas para que, através do estudo, através da capacitação, nós possamos em Deus sermos capacitados. Amém? Abra lá sua Bíblia em Isaías, capítulo 38. Um pouquinho depois do texto que nós lemos. Isaías, capítulo 38, versículos 1 a 8. Isaías 38, de 1 a 8. Na verdade, nós vamos ler até o 5º, para ganhar um pouquinho de tempo. Diz assim a palavra: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Querido, o texto diz que Ezequias estava doente. Já estava passando por um momento difícil, já tinha ali no cenário da sua vida algo muito negativo. E de repente então ele recebe a visita do profeta Isaías, talvez ali, quando ele o vê, esperando receber uma boa notícia, uma palavra de bênção, assim como muitas vezes nós esperamos receber, e o profeta vai dizer: Olha, eu vim aqui te dizer que você vai morrer. Querido, olha só que situação difícil. A coisa que já estava ruim ficou pior. Mas a gente aprende algo importante aqui com esse texto, em que a desilusão, ela foi transformada em expectativa. Porque Ezequias, ele não aceitou a situação, mesmo sendo uma palavra dada por Deus por meio do profeta Isaías. Ezequias se colocou diante de Deus, de forma muito sincera, de forma muito emotiva,
E ele vai conversar com Deus intimamente: Senhor, não. Eu sempre fui íntegro diante de Ti. Pai, muda a minha sorte. Mesmo diante dessa notícia terrível que eu acabei de receber, muda a minha sorte. Querido, diante das circunstâncias difíceis, das desilusões da nossa vida, nós precisamos aprender com a palavra, através de Ezequias, que a desilusão pode sim ser transformada em expectativa para as nossas vidas. Eu não estou falando transformada em vitória, querido. Aí nós temos que ser muito francos com nós mesmos, porque a palavra de Deus diz que nós teríamos aflições. Mas a desilusão, talvez o ponto final que eu estou enxergando na história da minha vida, ela pode sim ter esse ponto apagado, colocado uma vírgula, e Deus continuando a escrever a história de nossas vidas, e uma história de bênção, amém? Repita assim comigo: em Deus, a desilusão pode ser transformada em expectativa de vitória, amém? Segundo texto, bastante conhecido também, Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus. Atos 16, 25 a 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, diz a palavra. Outro momento também muito difícil, né? Diz o texto que Paulo e Silas foram açoitados, né? Eles apanharam e depois presos. A gente pode imaginar ali, né? E talvez alguns que tiveram na infância a experiência de talvez levar um corretivo por parte dos pais, sabe o quão doído era, não é verdade? Né? Alguns apanhavam um pouco mais, outros menos, mas apanhar nunca é gostoso, né? Eu nunca vi uma fila onde a gente pergunta: o que é essa fila aí? Não, é que o cara ali está dando uma surra em cada um, eu estou aqui esperando na fila para apanhar também. Não, apanhar dói, né? E a gente cria então em nossa cabeça o quão momento difícil estava passando Paulo e Silas, mas mesmo assim, eles começaram a adorar o Senhor, eles começaram a louvar ao Senhor, mesmo com dor, pois tinham sido açoitados, como sabemos, mesmo presos. O objetivo deles era louvar a Deus. Queridos, será que eu e você nós temos tido essa mesma maturidade? Em meio à dor, aí aqui você pode pensar na sua vida, eu consigo pensar na minha. Será que em meio à dor, ou às dores que passamos ou temos passado em nossas vidas, nós também temos tido essa postura de Paulo e Silas, de louvar ao Senhor em todo o tempo?
Fácil não é, mas é possível, porque existe este exemplo e mais, em que pessoas diante de uma circunstância muito difícil, de dor, elas se voltaram a Deus, para Deus, com louvor e adoração. Querido, este é o segundo ensinamento: transformar a dor em louvor. Não se satisfaça com a dor talvez que você está passando na sua vida. Não deixe a coisa acontecer, não. Pelo contrário, está passando por esse momento, louve ao Senhor. Querido, hoje nós temos tantas e tantas músicas que não agregam em nada em nossas vidas. Mas nós temos tantas e tantas músicas que podem trazer bênçãos para as nossas vidas, e às vezes ficam ali, guardados, numa embalagem de CD, num pendrive, e assim por diante. O louvor a Deus é transformador, amém? Repita-se comigo: eu posso, em Deus, transformar a dor em louvor. Vamos para o último texto, Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Pastor, como vai ser rapidinho, depois o senhor conta aí quem que foi embora e não voltou, por conta das primícias. Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Que diz assim o texto: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos, todos nós conhecemos a história de Jó. É uma história muito difícil, uma história de muitas perdas. E ele aqui então nesse texto nos mostra, né, uma postura e uma atitude muito diferente talvez da postura e atitude que eu tomaria diante dessa circunstância que ele estava vivendo. Ele em terra adorou o Senhor. Eu gosto muito dessa expressão, né, quando ela é colocada na Bíblia: e adorou com o rosto no pó, adorou em terra e assim por diante. Né, o termo ali original, ele quer dizer isso mesmo. Né, quando a pessoa, diante de uma autoridade, ela reconhecia que ela era inferior a esta autoridade, ela se curvava, né, com a cabeça no chão, para que através dessa atitude a pessoa, né, que tinha essa autoridade reconhecesse, né, que essa pessoa estava lhe dando honra. Eu lembro daquele texto lá de Mateus capítulo 8, onde o leproso se achegou diante de Jesus e diz o texto que ele o adorou, né, ali também o texto original vai dizer que ele, com a sua cabeça no pó, na terra, estava reconhecendo a autoridade e a grandeza de Jesus diante dele. E assim Jó também fez. Mesmo diante dessas circunstâncias difíceis, de perdas,
Jó reconheceu que Deus era Deus. Porque eu não posso achar que Deus é Deus quando as coisas acontecem a meu favor. Eu não posso achar que Deus é Deus quando a minha vida é só de vitória, quando eu não tenho problemas. Deus é Deus, queira eu ou não. Deus é Deus independente da circunstância. Muitos aqui sabem o que a nossa família passou, alguns anos atrás. Primeiro faleceu a minha irmã com 35 anos, descobrimos que ela estava com leucemia no domingo, no sábado estávamos enterrando ela. Ela teve uma leucemia aguda e ninguém esperava que isso acontecesse. 6 meses depois, o meu pai, também que sofria de uma doença muito rara, mas que ela estava sendo controlada, mal de Addison, que é a paralisação da glândula suprarrenal, faleceu. Não esperávamos jamais que isso pudesse acontecer. Quem podia prever que tal tragédia poderia acontecer em nossa família, em nossas vidas? Mas, querido, Deus é Deus, mesmo assim. E Jó reconheceu isso. Ou seja, em Deus, através do Espírito Santo de Deus, Ele transformou a perda em adoração. E é isso que eu e você nós precisamos aprender também. Em meio às nossas perdas, que muitas vezes não é apenas físicas, de entes queridos, pessoas, pode ser tantas outras coisas. Eu posso em Deus transformar a perda ou as perdas em adoração ao nosso Deus, reconhecendo que Ele é Deus independentemente das circunstâncias, querido. Amém? Eu gostaria já de pedir para o grupo de louvor puder chegar ali com a gente para nos auxiliar. Pode ser a última música, irmão, a última música que você cantou. Querido, muitas pessoas na Bíblia perderam grandes bênçãos por não saber lidar com as suas emoções. Numerei 3 exemplos aqui. Moisés, por causa da ira. Arão, por causa da dúvida. Eu nunca sei qual que é o certo, ainda vou estudar o hebraico aqui, pastor, para saber se é Geazi ou Geazi. A gente fala às vezes Geazi, outros Geazi, mas eu particularmente não sei qual que está certo. É o pastor que tem tudo de hebraico aí, depois ele dá uma aula para a gente. Geazi ou Geazi, o discípulo de Eliseu, perdeu a bênção por causa da ganância. Aí vocês sabem o que aconteceu aqui, através desses 3 exemplos. Moisés através da ira, Arão por causa da dúvida, e Geazi ou Geazi por causa da ganância. Deus de fato pode transformar? Será que de fato Deus pode transformar as nossas emoções, os nossos sentimentos e consequentemente as nossas atitudes? Gostaria que você abrisse aí em 2 últimos textos para a gente responder isso. Êxodo capítulo 2, de 11 a 12. Quem achou, por favor, leia para a gente rapidinho. Êxodo capítulo 2, versículos 11 e 12.
Texto bastante conhecido, né? História bastante conhecida. Moisés viu ali um dos seus irmãos apanhando. O que ele fez? Foi lá e matou o egípcio. Olha só a emoção à flor da pele, né, que ele tinha. Agora vamos ver lá em Números capítulo 12, verso 3. Quem achou também pode ler, por favor. Números capítulo 12, verso 3. Nós cremos num Deus transformador. O que diz aí em Números capítulo 12, verso 3? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos que haviam. Querido, eu e você, nós cremos num Deus transformador. Aquele homem que ao ver um dos seus irmãos apanhando, foi lá, tomou as suas dores e matou um egípcio. Agora, na mesma palavra de Deus, sendo ali destacado como um homem muito manso, mais do que todos os homens da terra. O nosso Deus é um Deus do impossível. Amém? Deus pode sim nos ajudar para que a desilusão de fato possa ser transformada em expectativa de vitória, para que de fato a dor possa ser transformada em louvor, e para que também as perdas, infelizmente, de nossas vidas, elas possam ser transformadas em adoração a Deus. Amém? Eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor, fechasse seus olhos, e começasse agora a refletir um pouquinho na sua vida interior, naquilo que você tem passado, em tudo aquilo que tem estado presente em sua vida nesses últimos dias. Quais têm sido as suas emoções, os seus sentimentos? Qual tem sido a postura diante destas emoções e desses sentimentos? Nós não estamos imunes a passar por problemas, dificuldades, momentos difíceis, não. Mas nós cremos num Deus poderoso, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que vencesse o mundo. Eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor, colocar diante de Deus a sua vida, colocar diante de Deus talvez as suas limitações, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas emoções talvez que não têm contribuído em nada, sentimentos. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe sim o que eu tenho passado e o que você tem passado. Mas nós precisamos abrir os nossos corações, reconhecendo o quão falhos nós somos, o quão limitados, finitos nós somos, dizendo: Deus, Pai, eu tenho passado por um momento tão difícil, Senhor. Pai, emocionalmente eu tenho estado tão abalado, tenho sofrido, ó Deus, através dos meus sentimentos. É isso, querido, que o Senhor espera ouvir de mim e de você nessa noite. Abrimos os nossos corações, sermos sinceros para com Deus, confessando e declarando todas as nossas dificuldades,
e reconhecendo que nós precisamos dele, de que nós dependemos dele em nossas vidas, e que sem ele, assim como Jesus instruiu seus discípulos, nada podemos fazer. Enquanto esse louvor vai ser ministrado, é momento em que eu e você podemos então abrir os nossos corações e dizer: Senhor, Pai, transforma a minha vida, ó Deus. Transforma a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Abra agora os seus lábios, querido, abra a sua boca, comece agora a falar com Deus. É o nosso momento agora de clamar: Senhor, salva-me, Pai, eu preciso de Ti. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Vai ministrando os corações agora, Deus. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Nós reconhecemos, ó Pai, quão pequenos nós somos. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas É o nosso abrigo, é ó o Deus. meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, no Teu altar, Senhor, É o meu prazer. reconhecendo, ó Deus, que nós precisamos do Senhor e muito. Pai, somos seres tão falhos, ó Deus, com tantos problemas, mas nós temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão forte, tão poderoso. É o meu prazer. E que se estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, é porque reconhecemos e cremos que o Senhor pode transformar as nossas vidas. O Senhor pode transformar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Pai, assim como o Senhor transformou, ó Deus, aquele momento em que Ezequias estava vivendo, transforma, ó Deus, cada um de nós. Pai, assim como o Senhor transformou, ó Deus, aquele momento em que Paulo e Silas estavam vivendo, transforma também, ó Deus, cada um de nós, Senhor. Pai, assim como de forma milagrosa, ó Deus, o Senhor transformou aquele momento em que Jó estava vivendo, ó Deus, porque sabemos que o Senhor restituiu a vida dele. Transforma também, ó Pai, as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Deus, Tu conheces o que cada um tem passado aqui. É o nosso prazer, Senhor. Pai, Tu conheces, ó Deus, cada momento, cada instante. É o nosso prazer. Pai, Tu sabes, ó Deus, o quão
nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor. Só na tua presença, Deus. Pai, nós declaramos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, ó Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude, ó Deus. É o meu prazer. Através de nossa postura diante de Ti. É o nosso prazer. Transformar, ó Pai, as nossas emoções para agradar o Teu coração. Para ser bênção a outras pessoas, Senhor. Pai, toca agora cada coração. Ser tocado pelo Espírito. Toca agora cada coração, ó Deus, a começar em minha vida. Toca, E Espírito. transforma-nos, ó Deus. Nos dê essa ousadia, ó Pai, esta coragem de tomarmos de fato uma postura diante das circunstâncias difíceis que porventura vier à nossa vida. Que possamos sempre, ó Deus, ter como nosso alvo Jesus Cristo, aquele que nos faz mais que vencedores, mais do que vencedores, ó Deus. É o nosso prazer. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. É o meu prazer. Querido, fica aqui por um instantinho. Pegue nas mãos do seu irmão aí, antes da gente encerrar esse momento, passar para que o pastor venha nos abençoar com a bênção final. Vamos cantar aquela parte, irmão. Tua presença é meu prazer. Pegue na mão aí do seu irmão. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. O Santo dos santos, a fumaça Declare isso, querido. me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia. A esse Deus maravilhoso. Vamos saudá-lo com as nossas É o palmas. meu prazer.